Salve os irmãos, capaz do Senhor Jesus. Eu sou Cida Rodrigues e esse é o meu canal, o Fruto do Espírito Santo. Eu venho deixar uma palavra que está aqui em Salmos primeiro, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui diz, meus irmãos, que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? E nem que se assente à mesa dos escarnecedores. Os escarnecedores aqui são aqueles que gostam de falar mal do seu irmão, seja de quem for, irmão ou ímpio. Nós não devemos. Nós não devemos ser um escarnecedores e nem sentar à mesa do escarnecedor, porque esse tipo de coisa não agrada a Deus. Tudo aquilo que é para derrubar o nosso irmão não agrada a Deus, né? Uma pessoa de Deus jamais faz isso. Quando nós vemos uma turma reunida ali, defamando seu irmão, escarnecendo, o que nós devemos fazer? Se nós não temos uma palavra que podemos tirar daquele assunto, nós saímos de perto, mas não compartilhamos, não. Porque senão nós seremos um escarnecedor. E a gente sabe que esse tipo de coisa não agrada a Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, nós devemos ajudá-la, os nossos irmãos, não querer acabar com ele. Nós temos que ser exemplo. O cristão tem que ser diferente dos demais. Imagine se um ímpio passa ali e vê uma rodinha dos escarnecedores, escarnecendo seu próprio irmão, ou seja, qual for o outro. Essa pessoa vai querer servir ao Senhor e ir para a casa do Senhor? Não vai, porque ele vai ficar com medo. Ele vai ficar com medo. Como que nós podemos ganhar alma para Jesus, querendo acabar com o coitado defamando? Às vezes ele vê uma pessoa falando uma coisa ali, ele também quer falar daquela pessoa, ele nem viu. Mas se o fulano falou, ele quer falar também. Gente, não é assim não. Olha, nós não devemos falar mal nem dos nossos irmãos e nem de ninguém. Porque cristão que é cristão, ele não faz esse tipo de coisa. Né? Mesmo se você viu alguma coisa, se não é da tua conta, tu se cala e deixa. Porque às vezes a gente tem que fingir de surdo, mudo e cego. Porque aquele que quer entrar no reino do céu, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente. Ele não pode ir no embalo dos outros. Quando eu vejo uma rodinha de pessoas falando mal do outro, eu já fico com medo. Eu penso assim, se tá falando dele, imagine de mim quando eu virar as costas. Eu já fico com medo. Né? E nós temos que dar bom exemplo para nós ganhar alma para Jesus. Nós temos que ser pessoas acolhedoras, não destruidoras. Porque eu vejo, tem muitos irmãos que erram, porque nós somos humanos, nós que estamos aqui na terra estamos sujeitos a tudo. Tem pessoas que acham que ele é santo, é infalível, que ele nunca erra, mas nós todos erramos um dia. Porque o amanhã só pertence a Deus, nós nunca sabemos o dia da manhã. Nós temos que lutar assim, orar, pedir para Deus nos livrar das tentações, não deixar nós cair. Mas quando o nosso irmão cai, nós não podemos estar apontando, defamando ele, meu irmão. Nós temos que orar por ele, estender a mão para ele, para que ele possa levantar novamente. Imagina que toda vez que nós errasse, pecasse, porque nós peca constantemente. A pessoa falar que não peca está mentindo. Já pensou que toda vez que erramos, se Deus jogasse nós para fora? Você vê como que Deus trata nós, o nosso Senhor Jesus? Ele nos perdoa, ele nos dá a chance. Eu oro a Deus, eu sou
Eu tenho um pouco tempo, posso dizer assim, eu tenho um pouco mais de 2 anos que Jesus me aceitou, que na verdade a gente fala, eu aceitei Jesus, foi esse Jesus que me aceitou, porque eu vim cheia de defeito, de pecados, de carrapicho, e ele me aceitou. Nós temos que nos comparar a Jesus, porque ele nunca nos despreza, a não ser que nós não queira mesmo, porque ele não obriga nós a fazer a nada. E tem gente, porque o irmão cai, ele passa por ele vira a cara. Se o irmão vai na igreja, ele não dá a mínima, não dá a paz do Senhor. Olha, irmão, nós não vamos para o céu assim, não. Temos orgulho, preconceito do nosso irmão porque ele errou. Nós não somos obrigados a aceitar o erro dele, mas nós temos que estender a mão. Você já imaginou? Todo mundo vira a cara para aquela pessoa e ele sai da igreja, vai para o mundo. Jesus perde a alma dele. E a culpa vai cair nas costas de quem? De nós que não estendemos a mão para ele. Porque se tem uma coisa que eu acho feio, é quando eu vejo um irmão defamando o outro. Ele inventa lá o que ele quer quando ele quer derrubar, porque eu já passei por isso, meu irmão. Ele inventa qualquer motivo lá, porque quando ele quer derrubar, porque tem gente que em vez dele deixar a Deus, ele deixa o inimigo usar. Nós não devemos fazer isso. Nós temos que dar abertura para Deus nos usar, não para o inimigo. Que cristãos são esses, né? Que cristãos são esses? Nós temos que ter muito cuidado com a língua. O meu pai tinha um dizer assim que a língua é o castigo do corpo, e é. Porque com uma palavra que a gente fala, nós salvamos uma vida. E com uma palavra que a gente fala, nós matamos uma vida. Por isso tenham cuidado. É por isso que eu gosto de falar pouco. Porque eu não quero prejudicar ninguém. Né? A gente não deve prejudicar. E defeito todo mundo tem. Mas nós não devemos olhar para o defeito do nosso irmão, devemos olhar para os nossos defeitos. Eu peço a Deus para me mudar, tirar todos os defeitos, porque eu quero entrar no céu dignamente limpa. Porque não adianta nós estar apontando o dedo pro nosso irmão, sendo que nós está carregado de carrapicho. Né? Nós não devemos preocupar com a vida do nosso vizinho, não. Nós devemos que preocupar com a nossa. Devemos preocupar com a nossa vida. Nós devemos preocupar com o nosso vizinho, assim, se ele estiver passando por necessidade, se estiver doente, nós estendemos a mão. Que nós devemos ajudar o nosso irmão. Sem necessidade de sair falando, eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano. Eu aprendi uma coisa que o que a mão direita faz, a esquerda não deve fazer. Não deve saber, né? Quando nós, assim, é uma pessoa, eu acho interessante o ser humano. Interessante não, eu fico abismada. Se acontece uma coisa errada ali no vizinho, meu Deus, todo mundo sabe imediatamente. E muitas vezes o nosso vizinho está passando por necessidade e nós não sabemos. Por quê? Para muitos é mais interessante saber os defeitos, não as qualidades. Para muitos é saber o erro do seu vizinho, que é para ele ter assunto para falar. Não preocupar se tem uma criança ali que está precisando de um leite, de um prato de comida. Nós devíamos observar mais sobre essas coisas, como nós ajudar, não como nós destruir. O povo de Deus, ele tem que abençoar. Ajudar a ganhar alma. Não destruir.
né? A gente tem que tirar por nós. Nós gostaria que as pessoas falassem mal de nós? Não. Pois então não vamos falar mal do nosso irmão, não. Nós gostaríamos que as pessoas fizessem o melhor, o bem para nós quando nós precisássemos. Então vamos fazer o bem também. Tudo aquilo que a gente gosta que faz com nós, fazemos com os outros, né? Eu oro a Deus todo dia. Me muda, Senhor. Me limpa, me purifica. Né? Que Deus não chamou nós para julgar. Deus chamou nós para recolher alma, ajudar a ganhar almas. Deus chama nós para nós ser uma pessoa melhor, ser exemplo para o nosso vizinho. E que exemplo nós vamos ser se nós somos mau caráter? Não tem como. O crente, ele tem que ser, como diz o louvor, fiel no andar, no olhar, no agir. Nós tem que ser totalmente transformado. Que se fosse para ficar como era lá no mundo, não precisava vir servir ao Senhor. Não é mesmo? Amém? Esse é o meu vídeo de hoje. E até o próximo. Se você não serve o Senhor, venha fazer parte. Venha servir ao Senhor. Trabalhar para esse Deus maravilhoso.